Que passa? Ok, vai agora. O que houve, Serginho? Ok, vai agora. O que houve, Serginho? Estamos no ar. Já estamos no ar. Olá, Já pessoal. estamos no ar. Olá, pessoal aqui da comunidade 247. Deixa eu desligar esse eco aqui. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no Távola de Fim de Tarde. Eu sou Regina Zappa, estou aqui com Miguel Paiva, Renato Arueira. Boa tarde, meus companheiros. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Tudo Um bem, pouco tudo atônitos aqui com essa confusão tecnológica aqui para a gente entrar. Eu acho que a gente ficou isso é esperando. absolutamente normal. Uma turbulência. Uma turbulência, pois é. Já num dia bem turbulento como hoje, Pois né? É um dia triste, assustador. né? A gente começa com uma notícia bem triste da morte do Maradona, do Diego Maradona, e Arueira e Miguel vão comentar um pouquinho, mas eu queria só dizer uma frase que o Eduardo Galeano escreveu sobre ele, ou disse sobre ele. Ele disse o seguinte: Maradona foi o mais humano dos deuses. Olha que bonito. No mesmo dia que do Fidel. A morte ele do morreu Fidel, no né? mesmo dia, 25 de novembro. Enfim. E ele sempre foi de esquerda, né? O Maradona é um cara que, desde o começo, ele é meio... não vou dizer completamente organizado na cabeça dele, o socialismo e tudo mais, mas as simpatias dele sempre estiveram do lado certo. Em parte por uma consciência de classe. Ele nasce na classe operária, né? E não abandona essa ideia nunca. A gente tem aqui no Brasil uma trajetória contrária de muitos craques aí, que abandonam completamente a sua origem e vão morar na Barra, ou coisa parecida. E um que não abandonou, o Adriano, foi marginalizado e taxado o tempo inteiro, perseguido por isso. O imperador. Bom, não sei se Miguel quer fazer algum comentário. Não, eu quero. Eu percebi algumas coisas do que vai ser ainda, né, a morte dele para os argentinos e para os napolitanos, principalmente. O Maradona jogou no Nápoles e trouxe o time do Nápoles para a primeira divisão italiana, e da qual ela nunca mais saiu. Quer dizer, ele mudou a história do futebol de Nápoles, e tanto é que o prefeito de Nápoles vai mudar o nome do estádio de São Paulo para Diego Armando Maradona. Ele chegou ao cúmulo de fazer na Copa do Mundo na Itália, quando a Itália jogou contra a Argentina, no próprio estádio São Paulo, o Maradona teve a ousadia de pedir para a torcida que foi ao estádio torcer para a Argentina, porque ele estava jogando no time da Argentina. E houve uma enorme manifestação contra a Itália, entendeu? Então, ele tinha esses arroubos, né, essa coisa meio sem limite, né, e carregava muito na própria história dele, carrega essa coisa que o fado tem para os portugueses e que o tango tem para os argentinos, essa coisa do destino trágico, né, daquela coisa mítica, né, a morte do Gardel, Perón, Evita, Che Guevara, todos personagens argentinos muito com uma trajetória dramática muito forte, entendeu? E ele se encaixa, os argentinos são apaixonados por essas pessoas todas, entendeu? Mas eu vejo ele mais um revolucionário. Não, ele mesmo. Sim, mas ele carrega essa coisa do destino dramático. Acho forte. Que tem isso. Morreu aos 60 anos, né? E dependente químico, enfim, tem uma série de coisas aí que contribui para essa trajetória dramática. Agora, um gênio, e essa vida dele, a vida pessoal dele, com tudo que ele fez na vida dele, transforma a genialidade dele no futebol ainda mais.
O Pelé é um gênio também, mas o Pelé teve uma vida muito normal, muito previsível. O Maradona não, tinha uma vida surpreendente. Então, isso transformou o futebol dele. E o gol de mão, gente, o gol de mão exemplifica bem a diferença entre lei e justiça. A lei diz que não pode fazer gol de mão, mas aquele gol foi justíssimo de fazer. Ninguém disse que o juiz... Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. O juiz ficou olhando o Maradona jogar, ficou parado assistindo a jogada e não viu que ele colocou a mão. E não tinha VAR, não tinha vídeo, não tinha nada, valeu o gol, e foi a melhor decisão que ele pôde ter tomado. Não, nessas coisas nunca me agradaram, assim, esse gol roubado e tal, mas a questão é, o Maradona é revolucionário porque desafiou a autoridade o tempo todo da sua vida, desde o começo. Desde inclusive no gol, né? Por isso que eu falo assim, inclusive no gol, mas o que eu penso é o seguinte, mas eu não vejo a coisa como o drama dos latinos, eu vejo como as revoluções dos latinos, porque é incrível, a América Latina vive em revolução desde que começou a ser colonizada. Ela vive em revolução desde que começou. PIBs de todos os tipos têm dado o dedo do meio e dado bananas para a autoridade aqui. E até mesmo cooptado a elite. Bolívar, por exemplo, é o típico cara da elite cooptado pelos PIBs da América Latina. Como está acontecendo agora, Bolívia, Chile, tem a sensação de que isso vai contagiar a gente também. Nós também somos um pouco revolucionários. É que os nossos ídolos, ou quem eles transformaram nossos ídolos, são conformistas. Essa é que é a verdade. Nossos ídolos são conformistas. Os deles faz toda não. A diferença, né? Faz toda a diferença. Os deles não. Porque, por exemplo, Afonso ou Sócrates, você não consegue transformar esses meninos, esses dois, por exemplo, nos ídolos nacionais. Não. O que a mídia fez foi transformar o Pelé. Um gênio, também. Mas Sócrates também era, e o PIB, Maradona, até hoje eu fico na dúvida. Eu começo a achar, muitas vezes, que ele era maior do que todos os outros. Eu começo a achar, eu concluo que é melhor a gente ter os dois do que ter que escolher um, entendeu? Mas o PIB é um revolucionário. O Maradona é um cara que desafia isso me interessa. Não vamos esquecer o Garrincha também, do meu Botafogo, né, gente? Garrincha gênio também. E também o maldito, né? Eu acho que também amaldiçoado. Amaldiçoado também. Eu acho que esse gol do Maradona, que ele disse que foi a mão de Deus, né, que fez o gol, eu acho que é uma licença poética. Então, vamos acho que foi super bonito, né? Queria a Alba Valéria Ficanha se tornou novo membro aqui do canal, e várias pessoas dando boa tarde para a gente, o Serginho já botou ali. Tivemos outra notícia muito triste, e só quero mencionar aqui, que foi esse acidente em São Paulo, com esse ônibus e o caminhão, também uma coisa que agitou o dia, uma tragédia horrível. E continuamos na tragédia aqui no Brasil, com essa nova onda, não sei se a gente pode chamar de uma segunda onda do coronavírus, ou se é a intensificação de uma onda que não tinha acabado ainda. Então, a gente tem todo esse problema, temos aquela história dos testes apodrecendo no cais, no depósito, são 6.800.000 testes de Covid. Isso é uma coisa inaceitável, inacreditável. Temos... Quantos milhões? O número? Quantos milhões? Quase 7. Quase 7 milhões. Temos o Lewandowski, né, do STF, tendo que pedir olha que absurdo, gente, tendo que pedir ao governo um plano para vacinação em um mês, olha, um mês inteiro que o governo tem para fazer esse plano. É um descaso do governo com a questão do Amapá, que só agora voltou a eletricidade, dois dias antes de completar 30 dias. É muita cara de pau, é tudo dito também às claras, nem se esconde as coisas. Enfim, e agora a última... Bom, a gente já caiu para a 12ª economia do mundo, uma coisa só parecida com o que aconteceu na Rússia do Yeltsin nos anos 90. Então, a questão é até quando que a gente vai suportar isso tudo.
eu queria que vocês comentassem rapidamente, porque eu quero receber aqui a Cristina Serra, jornalista, que já está esperando aqui, ela já vai entrar, porque ela vai lembrar a gente de onde tudo começou, né? Ela tem um comentário rápido, então, sobre isso. Assim, evidente que... Primeiro, que você falou da segunda onda, que eu acho importante frisar isso. Todo mundo fala que é a mesma onda, mas, na verdade, tanto faz se chamar de primeira ou segunda onda, o processo da pandemia, ela cresce, as pessoas se assustam, ela recrudesce, as pessoas se acalmam e voltam, e isso ainda vai acontecer 2 ou 3 vezes até a vacina chegar na gente. Quanto ao governo, é uma mistura de incompetência, descaso, e eu estou preocupado com o meu umbigo. Basicamente é isso. Esse governo não é isso tudo que todo mundo fala. Até mesmo os donos desse governo estão apavorados com o rumo que ele está tomando. Então, esse governo é só isso: incompetência, descaso e o meu umbigo primeiro. É importante que a Cristina nos relembre, ela vai relembrar muito bem, que esse negacionismo todo, esse descaso todo com a população, esse negacionismo em relação à Covid, em relação à vacina, em relação aos testes, vem se comprovando a cada dia. É importante a gente relembrar como isso tudo começou. Quer dizer, que esse governo foi eleito, esse governo foi escolhido, digamos assim, para ser eleito, né? E com a ajuda definitiva de uma operação chamada Lava Jato, cujo comandante era o Sérgio Moro, que depois virou ministro do governo e depois agora não se sabe o que vai ser. Mas é advogado muito importante... de um trambiqueiro. Advogado trambiqueiro. É muito importante que a gente ressalte isso, entendeu? Para ver que nós estamos hoje nessa situação por causa, inclusive, dele. Então, eu acho muito bom que a Cristina nos ajude a esclarecer esse fato. Cristina, grande jornalista, amiga, está aqui com a gente. Oi, Cristina, tudo bem? Oi, pessoal, tudo, e vocês? Obrigada. Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem. Cristina, a gente estava falando aqui desse teu último artigo, que você fala, o Moro, defensor de corruptos, e a gente estava falando nesse descalabro que esse governo que a gente está vendo aí, todas essas tragédias, esse descaso, essa crueldade e essa incompetência. E aí queria que você falasse um pouco desse artigo, porque foi lá com o Moro onde tudo começou, né? Mais ou menos, né? Onde foi dada a partida para essa armadilha. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Regina, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você e junto desses colegas também, que eu admiro tanto, Aroeira, Miguel. Esse artigo realmente até deu muita repercussão, tem muito comentário lá na Folha, eu te diria até que eu acho que é o meu artigo que mais deu comentário, né, lá no site da Folha até hoje, para a gente ver como é uma figura, né, que mexe com as pessoas, né, enfim, para todos os lados. Tem comentário de tudo que é tipo. Mas, enfim, é isso. Eu devo confessar que quando a Operação Lava Jato começou, em 2014, ela começou em março de 2014, no primeiro momento, ela me pareceu uma operação como outra qualquer, uma operação do MPF com a Polícia Federal, enfim, um juiz no comando, evidentemente, que ia fazer o seu trabalho de investigação. Num primeiro momento, eu não percebi toda a intenção política por trás disso. Isso foi ficando mais claro ao longo da operação. E, sem dúvida nenhuma, essa operação ela é um dos componentes dessa situação que nós temos hoje no Brasil, né? Ela contribuiu e muito para esse caldo todo que levou, que nos trouxe até aqui, digamos. Não é o único fator, né? Não foi o único fator, mas, sem dúvida, um fator muito importante e que teve impacto. Eu falei que ela começou em março de 2014, mas ela não teve impacto, tanto assim, pelo menos, na eleição presidencial de 2014. Naquele momento, se vocês vão lembrar bem, essa máquina de delações seletivas da Lava Jato, né, de comum acordo, digamos assim, com a imprensa, né, essa máquina não estava ainda suficientemente azeitada, eu diria. Mas na eleição municipal de 2016 e na eleição de 2018, aí já estava a pleno vapor, os vazamentos seletivos, né, já eram um instrumento largamente utilizado para influenciar a opinião pública, o rumo dos acontecimentos políticos, etc. Observem que nesta eleição agora de 2020, municipal, né,
já sem essa máquina funcionando, né, como nas eleições passadas, a gente vê de uma certa forma, a ausência dessa máquina, ela deu uma certa calma, uma certa estabilidade, digamos assim, para esta eleição. Os resultados desta eleição, isso não é nenhuma tese, isso é apenas uma observação, né, de uma pessoa, de uma jornalista que acompanha esses assuntos. Isso talvez pudesse ser melhor estudado do ponto de vista da ciência política, da sociologia, mas observem isso, quer dizer, em 2018 a gente teve aquela onda de histeria, né, que elegeu a extrema-direita no país e em governos estaduais muito importantes. Nessa eleição agora, a gente vê o crescimento da esquerda, a retomada da esquerda, digamos assim, em São Paulo, com o Boulos, em outros estados também tem articulações importantes, para citar rapidamente, você tem em Belém, você tem em Recife, você tem em Porto Alegre, e você tem candidatos de centro ali, quer dizer, os candidatos apoiados pelo Bolsonaro, quer dizer, onde o Bolsonaro atuou como cabo eleitoral, e aí que eu quero chegar e vou encerrar essa observação, foi um desastre, né? Eu até escrevi uma outra coluna dizendo que ele foi o dedo podre dessa eleição de 2020, onde ele tocou, os candidatos se deram mal, o que não quer dizer que em 2022 ele não terá força, enfim, ele não é um personagem, uma carta fora do baralho, né? Mas ele já não tem, seguramente, a força que teve, inclusive porque em 2018 ele teve Sérgio Moro como um elemento muito forte, dando a ele, digamos assim, um verniz, né, de credibilidade, de seriedade para uma parcela importante da população. Cristina, e você vê futuro para o Sérgio Moro nessa suposta aliança com Luciano Huck, ou quem quer que simbolize essa centro-direita aí, com cara de direita? Eu ia acrescentar também, Cristina, a essa pergunta do Miguel, queria que você contasse também esse teor também do seu artigo sobre o que o Moro está fazendo agora, quem é que ele está defendendo, isso é importante também, né? Sim. Eu posso acrescentar um pedacinho, já que falou do futuro do Moro, o passado do Moro. O Moro não foi assistente da ministra Rosa durante o julgamento do Mensalão? Então, acho que, de certa forma, o Moro já estava começando o trabalho dele ali. Então, para acrescentar isso para a pergunta. Passado, presente e futuro do Moro. Exatamente. Numa mesma pergunta. No julgamento do Mensalão, em 2012, ele foi o juiz auxiliar da ministra Rosa Weber. E, novamente, naquele primeiro momento, eu acho que ninguém, né, nem imaginava que ele fosse ser o personagem no qual ele se transformou, com esse impacto que ele teve na política brasileira dos últimos anos. Eu lembro, eu estava lá em Brasília na época e cobri o julgamento do Mensalão no STF, e lembro de muita gente comentando sobre ele, dizendo, a Rosa Weber pegou um juiz para ser auxiliar, é um cara muito competente, porque conhece muito desse assunto de lavagem de dinheiro, porque ele esteve à frente do caso Banestado. Então, o que se comentava na época era da reputação dele de conhecimento do Código Penal, processo criminal, essa área de corrupção, de lavagem de dinheiro, era isso. Não passava, eu acho, pela cabeça de ninguém que ele fosse, enfim, depois ser esse personagem central, digamos assim. Passado, presente, ele que a Regina perguntou. Então, o The Intercept fez uma matéria muito importante mostrando que ele foi contratado para escrever um parecer que vai ser usado na defesa de um bilionário israelense do setor de mineração, Benjamin Steinmetz, alguma coisa assim, o sobrenome. E esse personagem assim, enrolado até não poder mais, assim, tem uma extensa folha corrida de acusações, de participação em crimes, já esteve preso na Suíça, ele é investigado na Suíça, nos Estados Unidos, em Serra Leoa, ele tem uma disputa judicial com a Vale, porque ele foi sócio da Vale na Guiné, num projeto de exploração de minério de ferro.
E a acusação, nesse caso específico, é de que ele corrompeu, pagou propina para a viúva do ex-presidente lá da Guiné, e dessa forma ele conseguiu a licença de exploração, e a disputa com a Vale, porque a Vale argumenta que não sabia da corrupção dele, enfim, que isso a prejudicou, e entraram nessa disputa milionária. É para essa disputa que o Sérgio Moro foi contratado para fazer um parecer, ou seja, defendendo uma pessoa acusada de corrupção. Ele já foi condenado numa primeira instância, está recorrendo, segundo a matéria do Intercept, e que está numa disputa judicial com uma empresa de mineração brasileira. E ele tem também um outro rolo na África do Sul. Enfim, é um cara todo encrencado com essas acusações de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, violações de direitos humanos, infrações ambientais, enfim, uma ficha para ninguém botar defeito. Sobre o futuro do Moro, o que a gente está vazando, né? O que a gente está percebendo? Ele está se articulando com o Huck, com o Dória, né? As conversas são aí nessa seara. O problema é que todos têm as suas ambições e as suas pretensões, né? Quem é que vai ser o cabeça de chapa, quem é que vai ser vice, né? Vai dar uma briga danada. A briga vai ser terrível, porque ali é uma briga de egos muito grande. A questão que eu vejo é que o Moro, embora eu ache ele uma pessoa muito despreparada, ele não entende nada de política, né? Uma coisa é você ser juiz e ter a caneta na mão e o poder sobre a vida e a morte e o destino das pessoas. Outra coisa é você entrar na política. Ele teve um pequeno gostinho, ele experimentou disso como ministro, perdeu muita coisa, aquele pacote anticrime dele horroroso, dando aquela licença para matar, né, para policiais que estivessem agindo sob forte emoção. Então, o policial atira em alguém, vai ficar por isso mesmo que ele estava sob forte emoção, por isso ele atirou em alguém, enfim. Ele é uma pessoa autoritária, ele é uma figura autoritária, né? Por isso que eu digo que ele é uma variante do bolsonarismo, né? Ele é de direita, ele é de extrema-direita, eu não vejo diferença. O cara aceitou ser ministro de um governo de extrema-direita, de um presidente que defende a tortura, publicamente. Não tem como o Moro dizer que não sabia disso, é óbvio que sabia, e concordou alegremente em aceitar ser ministro. Né? Mas, enfim, ele é uma pessoa, acho que muito despreparada politicamente. E esse cara que contratou ele não vai se dar bem, porque ele não é preparado para isso também. É uma causa complicada que exigiria uma raposa dessas de direito internacional. Essas questões. O Moro não tem preparo nenhum para isso. O Moro é da área criminal, né? Essa é uma questão de direito internacional. Mas aí eu acho que esse israelense que o contratou, acho que quer usar o nome, o status dele, acho que é mais por aí. Mas, voltando à questão política, apesar do Moro ser essa pessoa despreparada, realmente, que eu acho que é, uma pessoa totalmente despreparada para o convívio e o jogo democrático, ele tem, por outro lado, um apoio da mídia muito forte, né? Eu canso de ver matérias na televisão, jornais mesmo, em que o Moro é ouvido. Assim, é outro assunto, não é um assunto, digamos assim, por exemplo, relativo à Lava Jato. As coisas sobre a Lava Jato, faz sentido ouvi-lo, porque, afinal de contas, ele é um símbolo da Lava Jato. Mas eu vejo algumas matérias, às vezes, que aí entra assim, ele posta alguma coisa no Twitter, aí está lá na matéria. O ex-ministro Sérgio Moro afirmou tal coisa. Você entende? Então, assim, ele tem um espaço muito grande na mídia, muito grande. A mídia oficial ainda dá muito espaço para ele, ainda acredita muito nele, ainda existe o mito Sérgio Moro muito forte, entendeu? Porque eu acho que ele se articulou de uma maneira tão boa que criou esse mito. E eu acho que desde lá, diante das eleições, no preparo para as eleições, para a eleição do Bolsonaro, ele já estava articulando esse salto dele, entendeu? Porque a ambição política dele era muito grande. Só que, como ele é burro, como a gente já falou aqui, ele não percebeu que estava entrando numa roubada pior do que ele imaginava, entendeu? Porque o Bolsonaro não é só de direita, como ele também é, mas é de direita e incompetente e absolutamente maluco. Não era o projeto dele. O projeto dele era se aliar com os bem-pensantes, com a burguesia, com a grande imprensa e tal. E isso não ajudou o Bolsonaro. Moro também é incompetente.
Moro também é incompetente. Não, nós acabamos de falar isso. A gente tem que pensar que é só uma confluência de fatores que podia jogar esse sujeito no meio dessa coisa toda. É porque é igual o mesmo caso do Bolsonaro, desastre de avião, só uma confluência de fatores. Não dava para acontecer normalmente. Só que isso aconteceu em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Então você vê assim, isso aí você tem que estudar um pouco mais a fundo. São condições objetivas que jogaram a gente nisso. O Chomsky gosta de dizer que a política é criminalizada em parte por culpa dela, porque a política também não corresponde. Impressionante o amadorismo e o centrismo, o centrão, na verdade eu falei centrismo, mas não, é o centrãozismo que toma conta da política, porque a própria elite, inviabilizando a esquerda, que é muito mais hábil para negociar, destrói o próprio futuro. Essa é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi acontecer, no Brasil e no mundo. Quem está perdendo é uma parte significativa da elite, só uma parte muito minúscula dela que está ganhando com isso tudo. Cristina, eu sei que você não vai poder ficar muito tempo aqui com a gente, mas queria aproveitar você ainda o máximo possível. Eu fiquei curiosa quando você disse que esse teu artigo sobre o Moro foi o que teve maior repercussão. Eu queria que você contasse um pouquinho que tipo de repercussão e por que teve mais repercussão que os outros. O que você acha? Olha, em geral, assim, os artigos que têm mais repercussão até então era quando eu falava do Lula. Eu escrevi um artigo dizendo, acho que o título era esse, Lula não pode ser cancelado. Esse teve uma repercussão enorme, mas é aquela coisa, amor e ódio, né? Tem essa repercussão porque quem gosta do Lula escreve dizendo, é isso aí, e quem não gosta, bom, me xingou até a 6ª geração. Quando eu falo do Bolsonaro, também repercute, mas como eu tenho falado muito, porque tem que falar, né? Não tem jeito, cada hora é uma coisa, enfim, eu até gostaria de não falar tanto, acho que tem outras coisas para falar, mas, enfim, ele nos obriga a isso, né? Mas, enfim, dá repercussão também, e um que deu muita repercussão foi um que o título era O Tumor Bolsonaro, porque eu fazia uma comparação que a sociedade, parte da sociedade, né, digamos assim, aceitou pagar um preço, entre aspas, né, aceitou incorporar o Bolsonaro, mesmo sabendo que ele é uma pessoa, enfim, essa figura brutal, grotesca, né, mas aceitou incorporar porque aceitar e achar que ele, de alguma forma, pode ser controlado ou moderado, porque, enfim, o mais importante para essa parcela do país é a agenda econômica do Paulo Guedes. E aí eu digo que eu comparo com o tumor, dizendo o seguinte, olha, o tumor é assim, o corpo hospeda esse tumor, um dia o tumor explode e acaba com tudo, né? Esse teve muita repercussão. Então, até então, eu achava que era Lula, Bolsonaro, só que aí eu fui escrever assim, foi uma coluna... no vespeiro, né? Eu fui falar, não, eu já tinha falado do Moro, mas assim, meio en passant, sabe? Essa não, a coluna foi ele. E aí, realmente, me surpreendeu. E aí é por isso, quer dizer, muita gente ainda acredita no Moro como o paladino do combate à corrupção. Ainda tem muita gente que vem com aquela história, mas pelo menos ele acabou com a corrupção do PT, sabe? Ele tem um capital de imagem, eu não diria um capital político, não é isso, mas ele tem um capital de imagem ainda muito forte, e que eu acho que a mídia usa muito isso, e vai usar, se ele for o candidato, né, se as pesquisas apontarem que ele é quem tem mais condições, enfim, não tem nada que um bom marqueteiro não possa, digamos assim, melhorar a imagem dele ainda mais, né, para essas pessoas que acreditam que ele defende a corrupção. Eu acho que ele é uma fraude, um blefe, mas tem muita gente que acredita nisso. E eu queria só dar duas coisinhas assim, que eu acho muito importantes para a gente pensar quando a gente avalia essa possibilidade do Moro ser candidato a presidente. Bom, eu não tenho a menor dúvida de que ele tem um projeto para 2022, né? Se ele vai conseguir emplacar esse projeto, se articular, emplacar, são outros 500, mas ele está trabalhando para isso. E tem uma informação recente, se eu não me engano, foi o Lauro Jardim, que publicou que ele contratou um consultor de imagem. Ninguém faz isso à toa. Primeiro que esses consultores de imagem são caríssimos, né? Precisa ter
dinheiro para contratar um cara desse, e assim, desde já. E para que você contrata um consultor de imagem? Né? Para melhorar a sua imagem, se é que tem alguma coisa que possa ser melhorada. Agora, outra coisa que eu acho mais grave nisso tudo que a gente está conversando aqui é o seguinte: há um pedido de suspeição do Moro como condutor, como juiz da Lava Jato, que está dormindo no Supremo há 2 anos, né? Vai fazer 2 anos agora. Isso começou a ser julgado, é um pedido de suspeição que foi apresentado pela defesa do Lula, começou a ser julgado na segunda turma, o Fachin e a Carmen Lúcia votaram, né, contra o pedido da defesa do Lula, portanto, a favor do Moro. Aí chegou a vez do Gilmar. O Gilmar deu aquele famoso perdido de vista, nunca mais ele trouxe a questão para a segunda turma. Faltam votar o Gilmar, o Lewandowski, e o quinto juiz era o Celso de Mello, que saiu antes. Portanto, eu não sei agora como é que vai ficar, se o novo ministro vai ficar no lugar dele, se alguém vai mudar de turma e vai ocupar o lugar do Celso de Mello. Agora, claramente, para mim, é o seguinte: isso não vai ser julgado, sabe? Ainda mais agora com o Fux, que é lavajatista, de 4 costados, presidente do STF, eu acho que isso vai simplesmente... vai ficar dormindo lá esse perdido de vista, né, que eu chamo. Não é um pedido de vista, é um perdido de vista verdade. No STF. O juiz pede vistas e ele devolve ou não devolve. É um poder imenso na mão do ministro do Supremo. Isso tinha que ser melhor regulado. Tem até um prazo, mas nenhum deles respeita o prazo para devolver o pedido de vistas, e fica por isso mesmo. E você... com esse mecanismo aparentemente banal, né, lá do regimento interno do Supremo, você exerce um poder político sobre a política brasileira imenso, e ninguém é cobrado por isso, fica por isso mesmo. E os sorteios, né? Vocês lembram daqueles sorteios que ocorrem lá dentro do tribunal para distribuir os processos? A gente olha e fala, não é possível, que coincidência impressionante, e as coincidências continuam acontecendo. Eles afirmam que é sorteio. Bom, poder no Brasil faz isso, faz o que quer, quando quer e como quer, e não dá satisfação. Quando há um acordo tácito. Hoje em dia já não é bem assim, porque o Executivo e o Judiciário, e o Supremo, por exemplo, têm trocado muita alfinetada, muita farpa. E, de certa forma, é até bom, porque a gente fica sabendo de mais podres do que podia imaginar, né? A notícia, agora uma pessoa do público nos lembrou que ele contratou o agente do Roberto Carlos, a pessoa que cuida da carreira do Roberto Carlos, que faz as excursões. Ele alegou que era para o livro. Daqui a pouco o Moro vai estar fazendo palestra num cruzeiro, entendeu? Daqui a pouco ele vai estar cantando, né? Vai estar cantando. Não, vai ser convidado pelo Roberto Carlos para o especial de Natal. Ele falou que é para lançar um novo livro que ele está lançando, que ele quer uma pessoa para fazer o lançamento desse livro. Essa foi a versão que circulou por aí. Não, foi igual os livros sobre a vida do Roberto Carlos, né? Vai ser... Sérgio Moro e Roberto Carlos juntos, gente. É um explosivo, né? Cristina, a gente falava de ídolos conformistas, né? Pois é. Eu não sei se você, Cristina, pode ficar ainda um pouco, a gente vai continuar aqui, pode? Então, a gente vai entrar agora um pouco nesse assunto das eleições que estão chegando aí, que são eleições importantes, como você disse aí, o fato dessa extrema-direita, desse ambiente de extrema-direita não está mais tão forte quanto estava antes, nas eleições passadas. Isso abriu um espaço para o centro, para a direita, né, que não é extrema-direita, e também para a esquerda. Então, a gente está esperando aí a eleição de São Paulo, de Porto Alegre, tem vários candidatos de esquerda disputando, tem em São Paulo, em Porto Alegre, em Vitória, em Recife, Fortaleza, Belém, né? Belém também. São Gonçalo, Feira de Santana, Vitória da Conquista, acho que tem outros também. Mas, então, são muitas cidades importantes que têm candidatos de esquerda se candidatando. Então, queria saber como é que vocês estão achando, o que vocês estão achando da centro-esquerda, né? Hein? Esquerda e centro-esquerda também. Esquerda e centro-esquerda, exatamente.
Vocês acham que Boulos leva? Você acha que o Boulos vira em São Paulo? Você acha, Cristina? Eu acho um desafio muito grande. Talvez se tivesse... ele tem mais... Hoje é quarta, né? Ele tem mais 3 dias de campanha, né? Sábado. Se ele tivesse talvez mais uma semana, enfim, um pouco mais, porque claramente ele está em ascensão, né? E o fato dele ter o mesmo tempo na TV que o Bruno Covas deu a ele finalmente um espaço, né, para poder falar. A gente acha que a rede social é muito importante, mas a TV sim ainda conta, né? Então eu acho que ele é um desafio gigante, né? Se ele conseguir realmente dar essa virada, é uma coisa... O cara é um gigante. Agora, e claro, também eu estou falando isso considerando que as pesquisas estão certas, né? Vai saber se ele não está um pouco mais à frente, né? As pesquisas têm errado muito ultimamente. Eu não digo que elas errem nas tendências, mas elas erram muito nos percentuais. De qualquer maneira, o Boulos, ganhando ou perdendo, ele já ganhou, né? Já ganhou. Exatamente. Né? Não só por ter passado para o segundo turno, ter enxotado aquele russomano, aquela figura grotesca, enfim, outro bolsonarista que o dedo podre do Bolsonaro ajudou a empurrar para fora, enfim. Mas embora... coisa muito importante, muito importante. O russomano tem muito, né? Muito dele mesmo. Ele caiu muito por ele mesmo. Ele é habitué em quedas súbitas perto da eleição, né? Ele fazendo isso. Bizarra, né? Aquela cena dele com a caixa de supermercado, aquilo ali, eu acho que é muito revelador de quem ele é. Mas, enfim, o Boulos, eu acho que conseguiu, nessa campanha, no segundo turno, uma coisa muito importante que digamos assim, um primeiro sinal, né, de que, sim, o campo progressista pode se unir numa frente em determinadas circunstâncias, que ele conseguiu o apoio público na televisão do Ciro, da Marina, do Lula, do Flávio Dino, até a Marina, né, fez essa declaração. Tem um efeito na juventude. Isso, há muito tempo eu não estava vendo nas campanhas de esquerda. Eu percebi que nessa campanha do Boulos lá, isso é o que me dá um pouco de esperança dele ser eleito, porque esses últimos 3 dias, na época, 20 anos atrás, na época em que a militância petista existia para valer, virava uma eleição. E, de certa forma, acho que Boulos trouxe essa ideia de militância outra vez à tona. Eu estou vendo a garotada, eu recebo nas minhas cartas aqui centenas de coisas o tempo inteiro para Boulos. E a impressão que eu tenho é que há uma militância que a gente não sabe quem são as pessoas. Simplesmente todas elas são muito jovens. E isso pode significar que ele chegue lá. Sem falar isso eu concordo com você, Cristina. É possível que todas essas pesquisas estejam puxando um pouquinho para baixo para ele e um pouquinho para cima para o Covas. Como no caso da Manuela, Rio de Janeiro é o oposto. Pontos de diferença é muito pouquinho também. Pode ser que dê para virar lá também. Aqui no Rio de Janeiro a gente luta com uma situação, uma condição, uma contingência política muito importante. Quer dizer, o objetivo é não deixar o Crivella crescer. Então isso é o principal. Tivemos o infortúnio de que o nosso candidato para isso seja o Paes, mas, enfim, diante do cenário que foi o Crivella, que promete ainda ser o Crivella, é Paes desde criancinha, claro, porque o importante é o Crivella não... E essa derrota tem um significado, apesar do Bolsonaro estar querendo tirar o corpo fora, mas está extremamente vinculado ao Bolsonaro, aos filhos dele e tudo mais. E isso está se tornando... uma situação comum às eleições todas em que o Bolsonaro, como a Cristina mesmo falou, apoiou alguém, ou direta ou indiretamente. O lugar que me preocupa mais desses todos é Porto Alegre, porque Porto Alegre, a Manuela, no começo da campanha, me parecia bastante tranquila, à vontade, com vários votos percentuais à frente, e com a saída de um dos candidatos, que eu não me lembro agora, acabou canalizando esses votos para o candidato do MDB, que não teve o menor pudor de aceitar o apoio da direita. Quer dizer, é inacreditável. Pois é inacreditável isso. Quer dizer, então, a Manuela me preocupa. Eu esperava isso. O machismo é um negócio tão presente nas eleições no Brasil. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Quando a Manuela
disse na primeira vez, assim, antes até da eleição, ela falou assim, estão organizando uma espécie de ataque sexista contra mim. Ela andou comentando e falando isso na rede. E contra a Marília também. Eu sabia que isso ia pegar, porque a gente conhece a realidade disso no Brasil. Uma observação sobre o Paes. Eu vou botar aquele filme que põe janela de carro no meu Face Shield para ir votar no Paes. Vai te passar. Ninguém vai saber que é você, né? Ninguém vai saber que sou eu. Mas olha, isso aí que a gente está falando sobre esse machismo, acho muito importante que a gente, desde aquela história do George Floyd, que suscitou a coisa do racismo nos Estados Unidos, a gente viu todas aquelas manifestações, agora a gente está vendo também o Brasil levantar esse assunto de uma forma séria, né? Como há muito a gente não fazia, ou nunca fez, talvez, né, a discussão desse racismo estrutural, mas é preciso também discutir o machismo estrutural, né? Porque a Manu teve aqui, a Manuela veio aqui no nosso programa, e ela conseguiu desarticular milhares de contas de fake news, mas ela continua levando uma surra machista por conta não só desses lugares de fake news, mas também do machismo normal que tem na sociedade. A gente tinha separado um videozinho até da Marília Reis para mostrar no final, mas já que a gente está falando nesse assunto, eu acho que a gente podia mostrar ele agora, é bem rapidinho. Vamos, claro. Que é da campanha da Marília Reis em Recife, e que fala sobre isso. Serginho, você põe aí o vídeo rapidinho para a gente dar uma olhadinha? Quando o candidato sobe nas pesquisas, o outro entra em desespero e vem para o ataque. Mas quando quem está na frente é uma candidata mulher, o ataque é mais pesado, mais cruel, porque vem cheio de machismo e desrespeito. Quem é mulher sabe disso, porque convive com isso todos os dias. Seja quando está em busca de uma vaga de emprego ou lutando para ser a primeira mulher prefeita da sua cidade. O desespero do PSB, que hoje ataca Marília, atinge a honra de todas nós mulheres. Não vão nos calar, todas por Marília. Pois é exatamente isso que a gente gosto do sotaque também. É bonitinho, né? Mas é isso, a gente ainda tem algum tempo aqui e queria voltar a esse assunto também. É importante isso em relação às mulheres, porque a gente está vivendo isso muito forte agora, né, com as candidatas mulheres sofrendo na pele. Mas é importante a gente ressaltar certas coisas. O Netanyahu, tem aqui na revista Fórum, o Netanyahu deu uma opinião absolutamente patética sobre isso, dizendo que as mulheres são como animais, mas com direitos. Entendeu? Então, você vê muito bem como essa mentalidade, uma loucura. Ela existe, persiste até hoje, e ela é como o racismo, ela não é perceptível à primeira vista pelas pessoas. Primeiro, por interesse, as pessoas que não têm interesse em admitir que são, por exemplo, por que o Bolsonaro e o Mourão dizem que não existe racismo aqui no Brasil? Porque se não existe racismo, eles não podem ser taxados de racistas. Se não existe teste para vacina, você não tem que constatar que o Brasil tem a Covid. Entendeu? Então, é o negacionismo que vai perpetuando essas ideias, né? E essa desmoralização das mulheres, intencional, é uma coisa que está estruturada, é um mandamento herdado, é uma coisa que está ali na cabeça das pessoas, inclusive das pessoas que acham que não pensam assim. Então, a luta é triplamente difícil, entendeu? Então, cada vitória feminina numa eleição dessas é uma vitória enorme, entendeu? Que é um passo a ser dado em relação às outras todas. Porque o combate está brabo. E agora que a direita chegou ao poder, o combate ficou mais aberto ainda. Eles caem em cima sem o menor pudor, Mas, é muito difícil. É difícil assim, eu acho. Só um minutinho, deixa eu só ler o que a Silene, a nossa telenauta, está dizendo aqui. O machismo brasileiro só permite mulher na política de direita, que reforce o papel de mulher dona de casa, submissa, etc. Isso aí. É verdade. O que eu ia dizer é isso mesmo. Na verdade é o seguinte, há lugar para as mulheres
como há lugar para os negros, como há lugar para os indígenas, como há lugar até para os gays, os LGBT, nesse tipo de governo, no governo Bolsonaro, desde que cada um saiba qual é o seu lugar. Basicamente, é isso. É aquela coisa que a Regina Duarte, sem querer, acertou. Não, o Bolsonaro é um homem dos anos 50, é exatamente isso. Ele quer que a gente retorne aos anos 50, onde cada uma dessas pessoas existia, mas sabiam do seu lugar. Então não incomodavam a sociedade do jeito que ela era. O gay escondido, a mulher no seu lugar, o negro serviçal. Essa é a visão do Bolsonaro. A gente não dá para esconder ou maquiar um negócio desse tipo. É isso que ele pensa. Ele é racista, sexista e homofóbico. É aquela essa declaração. Se não reivindicar, está tudo bem para ele. Essa declaração do Mourão me lembra uma frase que se dizia antigamente, que aqui no Brasil não existe racismo, porque aqui o negro sabe o seu lugar. Quer dizer, então, que o Mourão, essa frase do Mourão é a mais racista possível, dizer que não existe racismo. Isso é a mais... Agora, o que eu queria lembrar, antes de passar a palavra aí, acho que a Cristina está querendo falar, é que tudo isso que a gente está comentando, a morte do rapaz lá no Carrefour, espancado até a morte, essa cena que a gente viu de um PM espancando uma mulher grávida, algemada, dentro da delegacia, isso faz com que a gente tenha certeza de que o Brasil é um país muito violento. Muito violento. E aí, por conta de todos esses preconceitos, o racismo, preconceito contra a mulher, contra os trans, contra os gays, faz com que essa reação do preconceituoso seja muito, muito violenta. Então, a violência é uma coisa que tem que ser muito debatida e muito estudada, junto com todas esses debates sobre racismo, sobre os preconceitos todos, né? Fala, Cristina. Eu ia acrescentar sobre essa questão do racismo exatamente isso. Você diz que no Brasil não tem racismo, porque é aquela coisa, né? Desde que cada um fique no seu lugar, né? Exatamente isso. E a Regina lembrou essa frase que eu acho que expressa isso de maneira muito clara. Eu não sei se vocês já conversaram aqui sobre uma questão, eu não sei se eu vou estar ampliando demais o debate, mas já que a Regina falou do cotidiano nosso violento, eu acho que na questão da morte do Beto Freitas, lá no Carrefour de Porto Alegre, tem uma coisa ali muito importante para a gente discutir também, que é digamos assim, esse mundo paralelo das empresas privadas de segurança. Eu estava conversando com um estudioso desse assunto, que acabou de prestar doutorado, de apresentar tese de doutorado na USP, o Adilson Paz, que é ex-policial militar, ele é um ex-policial militar da PM de São Paulo, ele foi até coronel e aí saiu e foi estudar, né? E com a experiência que ele tem, ele é uma pessoa que conhece muito esse assunto. E ele estava me falando que hoje em dia, no Brasil, o Brasil já tem mais pessoas vigilantes trabalhando para essas empresas privadas de segurança do que o total, né, do que o contingente de todas as polícias militares dos estados no Brasil. Portanto, você já tem um exército privado de segurança maior do que a força pública, né? Ele até me mandou os dados, os números completos. Vou ver se eu acho aqui antes de terminar o programa e passo para vocês. E isso eu acho isso de uma gravidade enorme, porque quem é que fiscaliza isso? Teoricamente, é a Polícia Federal, que a gente sabe que não tem condição de fiscalizar todo mundo. Quem são os donos dessas empresas? Para quem que eles prestam serviço? Como é que é a formação desses vigilantes? Muitos deles, a gente sabe que são policiais militares que fazem bico nas empresas de vigilância, ou policiais civis, ou simplesmente um cara fortão que sabe bater e foi contratado para ser vigilante. Então, tem essa... naquele caso do Beto Freitas, tem a evidente questão do racismo, agora tem essa questão da formação ou da falta de formação desse contingente que trabalha nessas empresas privadas de segurança, e as empresas que contratam essas privadas, por exemplo, um Carrefour, ele tem que responder por isso.
sabe? Não rompi o contrato com a empresa de segurança, o funcionário foi demitido. Não, peraí, você não procura saber que empresa é essa? Quem são os donos? Essa empresa, inclusive, lá de segurança de Porto Alegre, parece que uma policial militar de São Paulo é uma das sócias da empresa. Quer dizer, tem um mundo, tem um submundo aí dessa segurança privada, meio que na ilegalidade, né? Assim, num pântano em termos de legislação e tudo mais, que eu acho uma coisa assim da maior gravidade. E tem essa coisa da terceirização também, que é grave, né? Você vai passando a responsabilidade para outro. Uma empresa do porte do Carrefour tem que se responsabilizar pela segurança das pessoas que estão lá. Ela não pode passar adiante esse problema. E essa empresa não pode passar adiante também a culpar o funcionário, culpar... Então, existe essa mentalidade muito da terceirização. Ninguém mais é responsável por nada. Vamos acabar com tudo. Acaba com o Ministério do Trabalho, acaba com as leis, acaba com os direitos, acaba com o compromisso das empresas de responder pela segurança dos clientes que estão lá, entendeu? Então existe um know-how. Existe um know-how que as empresas de segurança têm, que compartilham com as polícias e com as milícias, que é o domínio, assim, primeiro, o uso de armamento. Segundo, esse golpe mesmo, Mata-Leão. A gente estava conversando sobre isso outro dia, né, Regina, sobre... Esse golpe Mata-Leão é uma instituição em todas as forças repressoras de qualquer tipo do mundo. E mata mesmo. Está matando regularmente pessoas em todo lugar do mundo e nada acontece. Não há uma legislação a respeito desse tipo de coisa, de maneira de sujeitar as pessoas, até pelas polícias. Isso é letal. E eu penso o seguinte, há mais até do que isso, há mais comunicação entre polícias, milícias, forças de segurança e os tais soldados da fortuna também, porque de vez em quando a gente acompanha o rastro de uma pessoa e descobre que um militante do gabinete do ódio, que na verdade jogou uma bomba não sei aonde, foi acabar em Moscou, preso em Moscou, e o sujeito já tinha passagens como soldado da fortuna por coisas... Ou seja, a internet subterrânea está sendo a comunicação dessas pessoas. Eles estão se organizando de alguma forma. A gente não vê isso. E tudo isso dentro desse ambiente de ódio, de violência do bolsonarismo, que é um ambiente da arminha, é um ambiente de violência. A Edné Gimenez está dizendo uma coisa interessante. Leiam qual o conceito de racismo. Sim, o extermínio. Esse é o nome que devemos impor. O extermínio foi o que aconteceu no Carrefour. Se tudo for o racismo, ficará banalizado. Eu acho que não fica banalizado, mas eu acho que essa palavra extermínio é uma palavra importante, que é o que a gente está vendo até com a falta de diretrizes aqui no combate à Covid, a gente está vendo também o extermínio. E ela precisa de complemento. Extermínio do povo negro, extermínio da população indígena, é assim que a gente deve colocar, extermínio dos pobres, mas é uma realidade, há uma política de extermínio da população negra e indígena. A política é essa, exatamente, a política deles é essa. E o nome disso é genocídio. Eu achei aqui os números, só para dar os números que eu mencionei, que o Adilson Paz de Souza, que é a fonte, foi ele que me mandou, são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil já tem 519.014 vigilantes privados e policiais militares, né, de todas as PMs, 436.303. Grosso modo, tem 88.000 vigilantes privados a mais do que policiais militares. Quer dizer, tá errado isso, né? Não pode ser. Isso é uma distorção. E acho que as rurais não estão nisso, né? As empresas que fazem segurança em campo não estão, ou estão nisso também, nessa conta? Falo dos capangas mesmo, dos exércitos Não, só os clandestinos, só os não oficiais. Do agronegócio. Não, isso aqui eu acho que acho não. Aqui são empresas de segurança pública, teoricamente registradas lá naquele cadastro da Polícia Federal. Essas milícias do campo, aí já é um mundo, acho que ainda mais clandestino, né? Porque aí certamente está conectado. Aí é coisa de capanga, de capitão do mato, né? Enfim, é uma coisa muito mais difícil, inclusive, de rastrear, né? Essas milícias rurais, muito complicado de rastrear.
É verdade. Vocês não acham que deve haver uma conexão, inclusive pela compra de armas e tudo mais? Eles todos acabam comprando no mesmo lugar, nos mesmos lugares. Então, a impressão que eu tenho é que há uma organização da violência, só ela, antes mesmo de servir a alguém, antes mesmo de pertencer a esse ou aquele grupo, há uma organização da violência de per si. E isso é uma dessas coisas, aí você falou em tumor, isso é um tumor. Exatamente. Tem toda a razão. Bom, e a política toda, né? Assim, se tem uma área em que o Bolsonaro está executando a sua política, assim, com velocidade, né, sem nenhum tipo de freio, é na área de liberação, de facilitação de acesso a armas e munições. Até normativas do Exército, ele alterou. E o Exército aceitou. Né? Isso teve no primeiro semestre, eu me lembro bem desse assunto, foi uma coisa que enfim, a mídia até repercutiu bastante isso, até normativas do Exército, né, para aumentar a capacidade de rastreamento de armas, ele conseguiu mudar. Então, assim, eu acho que são duas áreas em que o Bolsonaro tem executado a sua política, assim, com toda a capacidade, e ele nunca escondeu isso de ninguém que faria isso, que é na política de facilitação de acesso às armas e a destruição ambiental. Isso está... É verdade, são as duas coisas que ele está, onde o governo dele está funcionando. Exatamente. E a única teoria conspiratória que eu costumo concordar é lembrar, é a que começa dizendo o seguinte: o dinheiro do tráfico de armas, dos grandes negócios, das grandes empresas e do tráfico de drogas, esse dinheiro todo está nos mesmos bancos, na Suíça e nos paraísos fiscais. São gerenciados pelas mesmas pessoas. É aí que eu acho que há algo de teoria conspiratória que parece verdade mesmo. Mas você acha que o Bolsonaro é um elemento dessa não, o Bolsonaro é só uma engrenagem. Ele é uma engrenagem. É uma engrenagem desse processo, porque eu acho assim, tem processos e processos. Um deles é o capitalismo funcionando, claro. Mas subprodutos do capitalismo, a organização da violência de per si dentro da internet, por exemplo, a organização do dinheiro por baixo do pano nos mesmos bancos que operam o capital oficial. Gente, é claro que essas coisas acabam se contaminando, não tem como. E essa é a nossa perplexidade lá do início do programa, quando nós falamos, vamos continuar assistindo a isso assim? Até quando? Até quando, entendeu? Vamos continuar assistindo. Pensa bem em outros governos, o que já não teria acontecido. Isso significa que a anuência das elites, a anuência da grande imprensa, a anuência da burguesia, é o que mantém a anuência das pessoas sentadas em cima dos processos de impeachment, a anuência dos juízes sentados em cima dos julgamentos de suspeição, tudo mais. Agora, o preço que vai se pagar, vai ser muito difícil recuperar isso na minha geração, no meu tempo de vida. Acho muito difícil. É um dano monstruoso. Tira esse velho cavalo da chuva. Eu tirei o meu também. Na minha geração, bote as barbas de molho. Eu já comprei um guarda-chuva para o meu cavalo. Vou botar minhas barbas brancas de molho. Mas, na verdade, é o seguinte, há gente no mundo, cada vez mais, eu reparei também, que tem abandonado a ideia de especular muito, mas tem se concentrado nisso. Há mais poder na mão de poucas pessoas do que deveria. E isso é uma bandeira até mesmo para a direita. A partir dela, desse tipo de constatação, eles levantam esses QAnon deles todos, aquelas teorias malucas todas. Então, de certa forma, há uma demanda nessa base do bolsonarismo para alguém que diga com todas as letras o seguinte: o capital é que está fazendo isso. Porque, por incrível que pareça, Trump e o Bolsonaro dizem isso, que a culpa é desses bandidos ricos. Por incrível que pareça. Bom, gente, a gente está chegando aqui... Com isso, o papo foi ótimo, Cristina ficou até o fim. Também gostei muito, Cristina. Conversamos eu só queria bastante. falar uma coisa aqui, que a Marisa Viana falou que a gente, pelo amor de Deus, controle o som. Marisa, eu queria te dizer que às vezes não depende de nós, é a conexão que às vezes falha e aí falha o som. E a conexão... Hoje tivemos problemas de conexão. Não está sob nosso controle, pelo menos por enquanto. Eu queria agradecer... Eu caí 3 vezes aí. Pois é a conexão. Eu queria agradecer muitíssimo a Cristina, foi muito
boa a tua participação aqui. Venha sempre que você tiver um assunto, não precisa nem a gente chamar você, diga para a gente, olha, vou lá no programa, vai ser sempre super bem-vinda. E agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa conversa, e o Miguel, e o Aroeira, e dizer para vocês que quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, às 5 horas, e contamos com todos vocês. Muito obrigada, gente. Espero que a gente esteja comemorando algumas vitórias. Alguma vitória. Vamos ver como é que vai ser semana que vem. Vamos ver. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Tchau. Craques. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal.